Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 7 de dezembro de 2025. Orçamento voltado para mulheres receberá 168,7 milhões de reais em 2026, um aumento de 14,8%, parte 2. O orçamento inicial destinado a políticas públicas voltadas especificamente para mulheres terá um aumento de 14,8% em 2026, segundo o levantamento do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. O PLOA, Projeto de Lei Orçamentária, enviado pelo governo ao Congresso, prevê 168,7 milhões de reais para programas do Ministério das Mulheres. Em 2025, o valor aprovado inicialmente havia sido de 143,7 milhões de reais, mas acabou ampliado para 260,2 milhões de reais após emendas no Legislativo. Os recursos financiam iniciativas como o Canal de Denúncias Ligue 180, a Casa da Mulher Brasileira e programas de autonomia econômica. Também estão previstos investimentos para ampliar a ocupação de mulheres em espaços de poder. Atualmente, 32 unidades da Casa da Mulher estão em implementação em diferentes estados, com 4 inaugurações previstas para 2025. A boa notícia é que esses recursos finalmente estão chegando aos municípios, onde as mulheres vítimas de violência precisam dos serviços, afirma Carmela Zigoni, assessora política do INESC. Para ela, porém, o aumento ainda é insuficiente diante da dimensão do problema. A disputa política no Congresso deve considerar a efetividade na execução dos recursos como um dos critérios para incrementar este orçamento, uma vez que o Brasil está muito longe de resolver o problema da violência contra as mulheres, diz. Os dados mais recentes reforçam a avaliação. Em 2024, foram registrados 1.450 feminicídios no país, número superior ao de 2023, apesar da queda de 5% no total de casos de violência contra mulheres. Já os estupros seguem alarmantes, foram 196 por dia em 2024, somando 71.892 registros. Outras áreas, por sua vez, enfrentam retrocessos. A recém-criada Política Nacional de Cuidados, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, sofreu corte de 13% no PLOA 2026, passando de 25 milhões de reais para 21,7 milhões de reais. Já para as mulheres rurais houve incremento, de 35,1 milhões de reais em 2025 para 48,6 milhões de reais no próximo ano. Zigoni ressalta que, embora os avanços sejam importantes, eles ainda esbarram nos limites impostos pelo novo arcabouço fiscal e na histórica dificuldade de execução orçamentária nas políticas de gênero no Brasil. No livro Amélie Boudet, Uma Mulher de Verdade, Eugênio Lara esclarece que, seguindo uma tendência que já se observava no século XVIII, no chamado século das luzes, as mulheres se tornaram parte integrante indissolúvel da esfera íntima, privada. Passaram a ser relegadas a esse espaço, confinadas a ele. O espaço familiar passou a ser associado à mulher, submissa ao marido, protetora e educadora da prole, administradora das relações familiares. Cristalizou-se a ideia de que a fragilidade biológica e intelecto-moral era parte integrante do universo feminino. A mulher tornou-se símbolo da privacidade familiar. Se de um lado, com as revoluções burguesas, aboliu-se quase que definitivamente a deferência para com reis e rainhas, de outro, essa mesma deferência ganhou outra conotação, outro significado. Ela agora passa a existir para com o esposo, o pai, o chefe da família e para com os filhos. E também dos filhos com relação aos pais.
O Pai Rei, Todo-Poderoso, substitui o adorável Rei. Até os 25 anos era necessária a aprovação formal do pai para que o filho contraísse núpcias, tradição que sobreviveu até o fim do século. Acentuou-se a distinção entre a esfera pública e a privada, ao longo de todo o século XIX. As mulheres estavam do lado privado e os homens, do lado público, cuja dimensão social as mulheres não tinham acesso, no nível político, profissional, econômico, portanto, inclusive cultural. Havia papéis bem definidos para ambos os sexos. Essa delimitação entre o dentro e o fora, entre o interior e o exterior, análoga à oposição entre ativo e passivo, exercerá um domínio ideológico em todo esse século. Tal ideia era tão forte que influenciou decisivamente determinadas conceituações kardecianas acerca dos direitos e funções entre o homem e a mulher. Os espíritos que colaboraram com Allan Kardec na estruturação do espiritismo corroboraram a tese de que cabe à mulher a atuação no espaço privado, enquanto os homens devem cuidar do exterior, do público, do social enquanto componente econômico e cultural. Os papéis são muito bem definidos, não cabendo nenhum tipo de inversão que contrariasse uma suposta diferença natural de funções. Kardec reafirma essa ideia ao declarar que as mulheres só terão a perder na troca, porque a mulher de atitudes muito viris jamais terá a graça e o encanto que constituem a força daquela que sabe ficar mulher. Uma mulher que se faz homem abdica de sua verdadeira realeza, olham-na como um fenômeno. 3. Sobre o papel que cada um deve desempenhar, não há dúvidas, é necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de dezembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.